Olá, se você está aqui nesse vídeo, muito provavelmente você percebeu que eu sumi do Instagram. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre os motivos pelos quais eu desapareci das redes e também o porquê eu acho que você provavelmente precisa fazer o mesmo. Foram 5 motivos. O último, o mais importante, tem relação direta com as minhas filhas. E eu vou explicar um pouquinho para vocês, sobretudo, porque isso tem transformado a forma que eu estou levando a minha vida, isso tem transformado a forma que eu vejo a vida, e eu acho que pode fazer muito sentido para você aí do outro lado também. Antes de qualquer coisa, eu só quero te lembrar, se você gosta do meu conteúdo, você gosta de acompanhar as reflexões que eu compartilho, atualizações sobre a minha vida, já se inscreve aqui no canal, porque muito provavelmente eu não tenho previsão para voltar para o Instagram, e esse vai ser o nosso meio de comunicação oficial, digamos assim. Provavelmente eu vou aparecer no Instagram só para avisar que eu postei um vídeo, mas vai ser por aqui, via YouTube, que eu vou produzir conteúdo quando eu tiver algo realmente relevante para falar. Porque isso é um ponto que a gente vai tocar depois. No Instagram a gente fala o tempo todo. E aqui no YouTube eu acho que a gente é um espaço pra gente falar quando tem que falar, quando é importante, quando é devido. Então é um conteúdo que vai valer a pena. Já se inscreve aí. Bom, e o primeiro motivo que me fez deixar o Instagram de vez é porque o Instagram, ele é de fato um ladrão de tempo, um ladrão de foco e um aliado da preguiça. E eu vou me explicar. Isso é uma coisa bem interessante. Eu vou começar pelo último ponto da preguiça, que isso é uma reflexão que eu tenho feito nos últimos dias sem Instagram e pode ser muito interessante para você. Eu sempre achei que a preguiça era, sei lá, uma pessoa deitada no sofá com um monte de tarefas para fazer e sem fazer nada. Aquela pessoa que quer só deitar, assistir Netflix, que não quer saber de trabalhar e tudo mais. E nessa perspectiva, eu nunca me vi como uma pessoa preguiçosa, porque eu sou a pessoa que está sempre em atividade, estou sempre fazendo alguma coisa para as meninas, alguma coisa em casa, algum auxílio com o Jonatas em relação ao nosso negócio. Então, assim, como assim eu sou uma pessoa preguiçosa se eu estou sempre em atividade, se eu estou sempre em movimento? Mas em um movimento de reflexão, nesse tempo fora do Instagram, eu descobri e aprendi um pouco mais sobre a preguiça, que preguiça, na verdade, nada mais é do que você não fazer o que você precisa fazer, ainda que você esteja fazendo muitas coisas. Por exemplo, vamos pensar um exemplo da maternidade, que eu acho que acontece bastante, que eu já vi muita mulher reclamando, em relação aos maridos. Às vezes o marido trabalha fora, a mulher está em casa, e assim, esse cara, ele não é preguiçoso, porque ele trabalha pra caramba. Só que, muitas vezes, inclusive, ele passa mais tempo no trabalho, ele faz hora extra, ele vai trabalhar em dias que ele não precisa para fugir do trabalho em casa. Porque quando ele está em casa, ele precisa auxiliar a esposa. Quando ele está em casa, ele precisa ajudar nos cuidados com as crianças. E esse cara que é preguiçoso, ele se esconde atrás do trabalho, porque é mais fácil para ele estar no trabalho do que estar em casa, auxiliando em diversas tarefas e diversas funções. Ou seja, um cara que está trabalhando, você nunca vai pensar que ele é preguiçoso, mas ele pode estar trabalhando motivado pela preguiça de fazer o que ele precisava fazer naquele momento, que não era estar trabalhando. Talvez naquele momento a família dele precisa dele em casa, a esposa dele, para não ficar tão sobrecarregada, precisa dele em casa, mas ele está se escondendo no trabalho. Então, nesse ponto, o trabalho é uma fuga para que ele esconda a preguiça que ele sente. Então, nesse aspecto, né, eu comecei a me ver como uma pessoa preguiçosa e comecei a ver o Instagram como uma fuga de muitas coisas que eu precisava fazer para além das meninas e não fazia. Porque, assim, é óbvio que em relação às minhas filhas, eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. Em relação a elas, assim, a preguiça não me pega, porque o meu senso de dever acaba sendo maior. Mas, em contrapartida, havia outras áreas da minha vida, até auxílio em questões financeiras, no sentido de que eu sempre cuidei da parte contábil dos nossos negócios e tudo mais, que eu acabava procrastinando, postergando, nunca conseguia fazer determinadas coisas, até eu nunca conseguia auxiliar algumas coisas que o Jonathan me pedia, me escondendo nas meninas, né? Tipo, a rotina com as meninas é corrida, quando na verdade, muitas vezes, eu não tinha tempo para fazer o que eu precisava, mas eu tinha tempo para postar stories, para fazer um Reels, eu tinha tempo para conversar ali no direct com alguém. Ou seja, não é que eu não tinha tempo de fato, mas que o Instagram, o pouco tempo que me sobra entre as tarefas da rotina, o Instagram ele consumia esse meu tempo. E olha aqui, eu ainda acredito que, em relação à média da maioria das pessoas, eu ainda passava pouco tempo no Instagram. Eu dificilmente passava de 2 horas por dia, quando eu iria conferir o tempo de uso no final do dia.
Então, ainda assim, né, ele roubava muito o meu foco, ele me distraía muito em relação às coisas que eu precisava fazer. Em muitos momentos, o que eu precisava não era produzir stories, não era produzir conteúdo, não era falar sobre a minha rotina, era simplesmente fazer algumas outras funções que eu me escondia, né, por trás do Instagram, e aí não fazia, e postergava e tudo mais, às vezes acumulava. Então, ou seja, eu estava usando o Instagram como fuga, como preguiça, para não fazer o que precisava ser feito em relação a outras áreas da minha vida. E eu tenho certeza que aqui nesse ponto muita gente pode se identificar. Acredito que se você for olhar com verdade para a sua rotina, para as coisas que você precisa fazer, você vai admitir que muitas das coisas você não faz, não é porque te falta tempo, mesmo você sendo mãe, fazendo mil e uma coisas, mas é porque você deixa a preguiça te dominar e usa como fuga, seja o Instagram, seja outras atividades, quando você deveria estar com o coração no que importa, né? E é aqui que entra o ponto do foco. A rede social, ela tira o nosso foco. A gente precisa estar com o nosso coração e a nossa atenção focada no que realmente importa. E o que importa é a nossa casa, é a nossa família, é os nossos filhos, são os nossos sonhos, são os nossos projetos. Mas quando a gente está no Instagram, a gente fica muito distraído com outras coisas e às vezes para de prestar atenção naquilo que realmente importa, para de focar no que importa, que é a nossa vida, a construção dos nossos projetos, da nossa família. E esse é o primeiro motivo, assim, que só por esse motivo eu acho que 90% de vocês já precisaria ou excluir o Instagram, ou pelo menos diminuir muito e se policiar muito quanto ao uso. Mas aí não acaba por aí. Eu falei o primeiro motivo, tem mais 4, então vamos lá. O segundo motivo que consolidou essa decisão de sair do Instagram é a percepção de que a vida e os relacionamentos fora do Instagram são muito melhores. E literalmente, em relação a relacionamentos, por exemplo, o Instagram, uma coisa que eu percebi muito forte, ele dá a falsa sensação de proximidade. Então, ele dá a falsa sensação de que você tem muitos amigos, muitas pessoas que estão ali com você e tudo mais. E isso não é verdade. Você acompanhar uma pessoa, você ver os stories de uma pessoa, você interagir na rede social, não é necessariamente você se importar com ela, não é necessariamente você conviver com ela, não é necessariamente você tê-la na sua vida. Ainda que, de certa forma, quando a gente convive com uma pessoa via redes sociais, ela acaba fazendo parte. Mas fora do Instagram, a vida real é diferente. Ela exige outras demandas. Ela exige que quando você quer que uma pessoa faça parte da sua vida, você realmente se organize para isso. Ela exige que você ligue, que você mande uma mensagem, exige que você marque um encontro para um café, um almoço, um churrasco, que seja. Ou seja, ter alguém presente na sua vida fora das redes sociais exige que você se mobilize para isso, que você haja para que isso aconteça. E a gente só realmente age, só realmente faz essas coisas quando a gente sente que aquele relacionamento com aquela pessoa realmente importa. Quando é uma pessoa ou um relacionamento que a gente realmente gosta. Então, o Instagram, ele dá essa falsa sensação de que você tem todo mundo muito próximo, mas, na verdade, a maior 99% está muito distante. E eu acho que completou 10 dias sem Instagram. E nesses 10 dias eu já pude perceber, assim, quem tá fora do Instagram. Quem são as pessoas que realmente, as quais eu troco, as quais a gente se liga, a gente se manda uma mensagem, a gente combina um encontro. Nesses 10 dias sem Instagram já rolou um encontro presencial com amigos nossos. A gente fez churrasco junto, sentamos, conversamos, matamos saudade. Coisas que às vezes com o Instagram a gente não fazia, por quê? Como a gente estava se vendo ali nos stories o tempo todo, dá uma falsa sensação de que a gente tá presente, que a gente tá junto. E sem Instagram a gente percebeu que a gente não tá. Se a gente quer estar junto, a gente precisa marcar o encontro, a gente precisa estar junto de fato, né? E isso parece bobeira, mas isso faz muita diferença na qualidade do nosso relacionamento, nossos relacionamentos em geral, na qualidade da nossa vida, do nosso bem-estar, né? Estar com as pessoas que a gente ama, nos preocupar com as pessoas, saber que as pessoas se preocupam com a gente. Isso é um tipo de relação muito gostoso. E que quando a gente está muito focado em redes sociais, a gente não consegue fazer essa construção de uma forma efetiva. Então, esse é mais um motivo que me fez continuar fora das redes sociais. O terceiro motivo é que estar fora do Instagram te proporciona uma limpeza mental. Porque, assim,
Gente, não sei se isso acontece com vocês, provavelmente acontece não na maternidade, em outras áreas. O Instagram é uma enxurrada de conteúdo que você não controla. Você abre o Instagram, já começa a aparecer 50 mil coisas pra você, e cada uma pessoa falando de um jeito, um profissional fala A, outro fala B. Chega um momento que você não sabe nem quem você segue mais, porque cada um fala uma coisa, você não sabe mais o que tá certo e o que tá errado. E isso polui muito a nossa mente, né? É muita informação, um excesso de informação, de coisas que a gente não precisava saber, que a gente não queria saber. E isso, além de trazer muito conteúdo desnecessário, assim, deixar a gente um pouco ansioso, isso também prejudica a qualidade do nosso aprendizado, das informações, a clareza que a gente tem em relação às coisas. Então, quando você se desconecta dessas redes que te entopem de conteúdo, e ainda, sobretudo, um conteúdo raso, profundo, de 1 minuto, de 2 minutos, que não dá para você aprender de fato nada, você se coloca num lugar de protagonista, onde você vai buscar os conteúdos, os estudos, os assuntos que você realmente te interessa. Que realmente te interessa, não que você recebeu de forma passiva e foi jogado para você. Né? Eu tô nos dias assim, estudando umas coisas tão legais, aprendendo tanto sobre desenvolvimento infantil, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, vocês sabem, mas que são conteúdos que eu ativamente, né, estou buscando e dentro dos focos dos assuntos que eu tenho interesse. Não que o Instagram vai me jogando de forma aleatória e diversas linhas diferentes e tudo mais. Então, esse também é um motivo muito importante. Tenho certeza que você está com a cabeça cheia, poluída. Um fala A, um fala B, um fala criação respeitosa, outro fala criação respeitosa não dá limite, outro fala que não é assim, você não sabe mais o que acreditar. Então, assim, para de consumir, vai buscar, né, alguns autores, alguns vídeos, né, vai buscar informação por você mesma, e a partir disso, toma as suas próprias conclusões e toma a rédea, né, do tipo de conteúdo que você quer de fato seguir, do que você quer aplicar, o que você não quer, o que faz sentido para você, o que não faz. Então, assim, essa parte da limpeza mental, assim, muda a vida da gente, porque assim, a gente não percebe, mas a gente tá o tempo todo fazendo coisas e buscando atividades, assim, não tô falando nem em relação só ao desenvolvimento infantil, mas pra gente mesmo, porque falaram que a gente tem que fazer e não sei o que lá, e falaram que tem que comer isso, que tem que comer aquilo, que não sei o que lá, porque é o tempo todo que isso tá aparecendo pra gente no Instagram. E nossa, a vida fica muito, eu percebo agora, que a vida fica muito mais leve, mais clean, né, literalmente, sem esse tanto de conteúdo o tempo todo jogando o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Quando a gente toma rédea, né, a gente busca um conteúdo que a gente tem interesse e a partir disso a gente define o que a gente vai ou não fazer. Isso muda muita coisa. E o quarto ponto, assim, super importante e relevante para mim, e talvez serva para você que é mãe também, é a questão da adultização. O Felca, na mesma semana que eu parei com o Instagram, ele lançou esse vídeo super polêmico de um assunto super importante que viralizou pra caramba. E teve muita gente que me perguntou, Ju, é por conta disso que você sumiu o Instagram? É por conta disso que você parou de mostrar as meninas, né? E sim, mas não. Né? Porque sim, eu parei com o Instagram também porque eu quero expor menos as meninas, mas não, isso não tem relação com o que o Felca trouxe no vídeo dele, que apesar de muito importante, muito relevante, eu acho também que esse vídeo ele trouxe um terrorismo em relação aos pais, porque tem muita gente não sabe equilibrar as coisas e aí já vai pro medo excessivo e o medo paralisa, e tem gente falando assim pra mim, eu vi alguns pais falando assim, nunca mais eu posto uma foto do meu filho na internet, né? E eu acho que não é para tanto, né, na minha percepção. E muito pelo contrário, né? Eu, quando achar necessário, eu vou postar uma foto das meninas, vou atualizando, né? O Instagram para mim vai virar um mural de recordação. Se tiver uma recordação legal, eu vou deixar lá, vou colocar o rosto das meninas, mas eu não quero expô-las. Em que sentido que eu quero acabar com a exposição das meninas? Não é necessariamente em relação a essa questão de adultização, porque isso não acontece. Eu não exponho as meninas em roupas impróprias, eu não exponho elas em coisas que, de certa forma, colocam nesse papel de sexualização, né? Mas eu acho que eu expunha muitas meninas, e isso é uma coisa que estava me incomodando há algum tempo, e que se consolidou agora, em relação ao desenvolvimento delas. Porque, assim, entenda, em relação gemelar, existe muito aquela comparação natural. Ah, uma é mais isso, uma é mais aquilo. A Zara é mais assim, a Rabi é mais assado. Isso já é natural que aconteça sem que eu fale nada, sem que eu exponha na nossa vida.
A partir do momento que eu comecei a expor muito as meninas, assim, postar vídeo delas e mostrar um pouquinho o comportamento de cada uma, eu sinto que isso aumentou de forma excessiva. Então, por exemplo, eu postava um vídeo da Zara fugindo do abraço da Rabi, e aí já fala assim, ah, a Rabi é mais carinhosa que a Zara, né? E não necessariamente, elas estão em processo de desenvolvimento, elas estão crescendo, elas estão desenvolvendo, elas não são nada ainda, né? Elas estão, em um determinado momento, a Zara está mais carinhosa, em determinado momento a Rabi está mais carinhosa, mas elas não são ainda, de fato, nada. E eu não quero taxá-las, eu não quero colocar rótulo nelas. E eu sinto que as minhas redes sociais, elas estavam fazendo um pouco isso, colocando alguns rótulos nas meninas. Ah, a Zara é isso, a Rabi é aquilo. E eu não quero que elas vistam essa carapuça, eu quero que elas tenham a liberdade para ser quem elas desejam ser, quem elas realmente são, né? Porque eu acho que tem muitas crianças que às vezes elas acabam levando alguns rótulos e vestindo esses rótulos, e não necessariamente. Às vezes a criança não quer falar com alguém, e você fala que a criança é tímida, e aí a criança cresce achando que ela é tímida, quando não, ela só não queria falar naquele momento. Então, assim, quando eu falo de exposição e parar de expor as meninas, é esse tipo de exposição e essa consequência que eu tô pensando muito mais do que qualquer outra coisa. Que eu não quero expor elas, porque eu acho que elas estão num período muito crítico, muito importante de desenvolvimento, elas estão em construção, e eu acho que as pessoas, elas não têm maturidade, não têm inteligência emocional mínima, não tem, sei lá, uma base que seja para pensar desenvolvimento infantil e entender que elas ainda estão se construindo, né? Elas são duas bebês ainda, né? São bebês. 0 a 2 anos é bebês, não estou exagerando. E elas estão num processo de transformação, de construção, e elas ainda não são nada, né? Não tem uma que é mais carinhosa, não tem uma que é mais isso, mas aquilo, elas estão. Elas transitam muito. Uma semana uma tá assim, outra semana outra tá de outro jeito. E eu não quero ninguém para falar o que elas são ou o que elas não são. E a partir do momento que eu posto muito foto, vídeo delas, eu exponho elas muito em momentos íntimos aqui em casa, eu acho que eu abro muito precedentes para que as pessoas façam isso, que eu não quero que seja feita, né? Então, sim, uma grande parte, né, de eu parar de meu conteúdo no Instagram é porque eu não quero expor as meninas, mas não, isso não tem relação necessariamente com esse conteúdo do Felca, porque não é que isso não é um temor meu, mas é porque assim, eu não dou conteúdo para isso, né? Meu conteúdo não tem esse tipo de característica. E também as meninas, elas estão sempre com a gente. Elas não são bebês que vão pra creche. Então, por exemplo, elas estão sempre com a gente. Então, assim, não tenho nenhum temor em relação à segurança delas. Então, a minha questão em expor as meninas tem mais relação com esse respeito ao processo de crescimento delas, que eu não quero que elas sejam taxadas, rotuladas e tudo mais. Que elas possam crescer com liberdade e, portanto, sem tanta exposição. E um último ponto que me fez sair das redes sociais, do Instagram especificamente, é justamente a questão da profundidade, da criatividade, porque o Instagram ele tá lotado de conteúdo muito raso, muito supérfluo, muito Reels que quer viralizar e trend, tendência e não sei o que lá, e é muito não para. E isso não combina com a minha essência, né? Eu sou uma pessoa mais voltada para coisas profundas, para reflexões, para pensar e para filosofar. Tem uma amiga que brincava que eu era filósofa, né? E eu acho que isso é um pouco mais da minha natureza, de fato, e o Instagram, ele inibe muito isso em mim. E eu fico muitas vezes, até na hora de produzir conteúdo, eu fico presa em relação mas tem que ser um vídeo de 1 minuto. Mas tem que ser uma coisa que viralize. Tem que ser... E não, eu não quero viralizar. Eu só quero compartilhar as minhas ideias, compartilhar as minhas filosofias de vida, compartilhar o que eu tô aprendendo, a minha trajetória. Quem quiser ouvir, ouça. E quem não quiser também, não ouça. É simples assim, né? Então, por isso eu reforço esse 5 ponto, né? Esse 5º ponto reforça que eu saí por conta disso, porque definitivamente o Instagram não é para mim, não é o meu tipo de conteúdo, não é uma coisa que combina com a minha personalidade e não é um ambiente onde eu quero estar, né? Então, eu não quero voltar pro Instagram para produzir conteúdo, não que eu vou aparecer nunca lá, posso voltar lá para postar uma foto, para anunciar uns stories que eu postei vídeo aqui no YouTube, mas eu quero sim continuar produzindo algum tipo de conteúdo, porque eu gosto de compartilhar minha trajetória, eu gosto de compartilhar o que eu tô aprendendo, eu gosto de trocar com vocês. Só que isso vai ser primordialmente via YouTube a partir de agora. Então, assim, toda vez que eu tiver algo relevante para falar, toda vez que eu quiser compartilhar alguma coisa, eu vou jogar um vídeo aqui no YouTube. Se você tem interesse no que eu compartilho, esteja aqui, se inscreve no canal.
E até as meninas, quando eu quiser mostrá-las, compartilhar algo em relação a elas também, vai ser aqui no YouTube, tá bom? Então, esses são os 5 motivos pelos quais eu saí do Instagram. Eu também acho que você deveria sair, eu tenho certeza. Assim, se você parar para fazer uma autoanálise, você vai concordar que o Instagram também rouba seu tempo, também mina suas relações, também te tira o coração daquilo que importa. E o que importa é a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos. Talvez você seja aquela pessoa que fica rolando muito Instagram e vendo todo mundo conseguir conquistar as coisas, todo mundo crescer e você parado. Isso te traz até depressão, né? Até ansiedade. E porque você fica se comparando com a vida dos outros, se comparando com o que está acontecendo com A, com B, com C, e você não está olhando para a sua vida, né? Então, assim, talvez seja tempo de você parar de olhar para a vida de A e de B, começar a focar em você, naquilo que realmente importa. Esteja com o coração na sua vida, na sua família, nos seus planos, nos seus propósitos, no seu futuro, e a vida vai começar a andar diferente, o seu olhar vai mudar, você vai ficar mais disposta, mais alegre, mais feliz. E isso é o que realmente importa. Esteja com o coração naquilo que importa. E o que importa definitivamente não é o Instagram. Você não perde nada ao perder o Instagram. É isso. Meninas começaram a chorar, acordar da soneca, eu vou atendê-las.